Olá, meu nome é Aleph, esse aqui é meu canal Boa Temática, eu sou estudante de Ciência da Computação na UFBA, e nessa série de vídeos eu pretendo abordar os exercícios do livro Cálculo, volume 1, do professor James Stewart. Eu uso a tradução da 8ª edição, e aqui a gente vai começar agora os testes de verificação de geometria analítica. Os de álgebra eu já fiz, são os vídeos anteriores. Bom, aqui na letra A, o primeiro exercício ele pede: encontre uma equação para a reta que passa pelo ponto 2, menos 5 e tem inclinação menos 3. Bom, a reta, digamos que o nome da reta seja R, dada pela equação mx mais n igual a y, só que isso implica que, como a letra A pede que a reta tenha inclinação menos 3, a inclinação da reta é justamente o m. Então, menos 3 vezes x. Só que ele quer que a reta passe pelo ponto 2, menos 5. Então, a gente substitui aqui. O x naquele ponto é 2, para a gente poder descobrir o valor do n. E isso tem que ser igual a menos 5, que é o y naquele ponto. Então, n é igual a menos 5. Menos 6 do outro lado, passa mais 6, n fica igual a 1. Daí, a reta é dada por menos 3x mais 1 igual a y. Na letra B, a reta tem que passar pelo ponto 2, menos 5 e ser paralela ao eixo x. No caso, para ela ser paralela ao eixo x, essa reta tem que ter a forma y igual a alguma constante, certo? Bom, a reta que é igual a alguma constante, que o y é igual a alguma constante e que passa por esse ponto é y igual a menos 5. Digamos que o menos 5 esteja aqui e o 2 aqui. Esse aqui é o ponto dado. A reta y igual a 5 é essa reta, tracejada, e é paralela ao eixo x. Bom, agora ele quer que a reta seja paralela ao eixo y. Para ela ser paralela ao eixo y, ela tem que ser da forma x igual a alguma constante. Bom, como o ponto dado é o ponto 2 menos 5, para que ela seja paralela ao x e passe pelo ponto, é a reta x igual a 2. Ok? Que graficamente está aqui o y, aqui o x, está aqui o x, o ponto 2 menos 5 está mais ou menos aqui. Então a reta x igual a 2 é a reta que passa por aqui, né? Na letra D, ele quer que a reta seja paralela à reta 2x menos 4y igual a 3. Se a gente isolar o y aqui, fica menos 4y igual a 3 menos 2x. Daí, y é igual a menos 4, passa para lá dividindo. Fica menos aqui o denominador 4. 3 menos 2x, que fica 2x menos 3 sobre 4, que é x sobre 2 menos 3 quartos. Então, y tem que ser igual a x sobre 2 menos 3 quartos. Essa é a equação da reta que ele quer que seja paralela. Para a reta ser paralela, elas têm que ter a mesma inclinação. Ou seja, o que ele está pedindo aqui é uma reta com inclinação 1 sobre 2, que é a inclinação dessa reta, e que passe pelo ponto 2 menos 5. Então agora fica parecido com a letra A, porque se a inclinação dessa reta, digamos que o nome dessa reta seja S, dada por mx mais n igual a y. E ele está dizendo que m tem que ser 1 sobre 2, e ele dá um ponto dessa reta, então 1 sobre 2, o ponto é o ponto 2 menos 5. Então, no ponto 2 menos 5, o x vale 2, o n a gente quer descobrir, e o y vale menos 5. Daí,
2 sobre 2 é 1, passa para lá como menos 1. N é igual a menos 5 menos 1, menos 6. Daí, a reta que ele pede, que eu chamei de S, é dada pela equação 1 sobre 2x menos 6 igual a y. Questão 2. Encontre uma equação para o círculo que tem centro menos 1, 4 e passa pelo ponto 3, menos 2. Bom, a equação da circunferência, a equação para esse círculo, vai ser o quê? X, é sempre assim, né? X menos o x do centro, que no caso aqui é menos 1, ao quadrado, mais y menos o y do centro, que aqui é 4, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Mas se ele está dizendo que o círculo tem esse centro e que passa pelo ponto 3 menos 2, significa que esse ponto aí, 3 menos 2, pertence à circunferência, né, ao contorno do círculo. Então, o raio desse círculo é justamente a distância do ponto menos 1, 4, ao ponto 3, menos 2. Isso é um raio, na equação tem que estar ao quadrado. E isso dá o quê? Bom, distância entre dois pontos fica menos 1, menos 3 ao quadrado, mais 4 menos menos 2 ao quadrado, a raiz disso, ao quadrado. Quadrado de uma raiz quadrada daria o módulo do que está ali dentro. Contudo, como a gente está interessado somente no que sair de positivo ali, porque o raio é sempre um valor positivo, a gente já vai considerar o valor positivo que sair daí. Então, menos 1 menos 3, 4, ao quadrado dá 16, mais 4 menos menos 2, 4 mais 2, 6, ao quadrado, 36. Somando, 36 mais 16, 52. Questão 3. Encontre o centro e o raio do círculo com a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 10y mais 9 igual a 0. Bom, como é que a gente procede? A gente sabe que a equação da circunferência é sempre x mais x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, de um quadrado desse tipo aqui, a gente sabe que sai x ao quadrado menos 2x, x do centro, mais x do centro ao quadrado. Vale uma coisa análoga para o y. Então, ali na expressão dada pela questão, a gente tem x ao quadrado, o que é que tem x? X ao quadrado menos 6x. Menos 6x é a mesma coisa que 2 vezes menos 3. Então o que a gente faz aqui é completar o quadrado. Fica x ao quadrado menos 3 ao quadrado. A gente sabe que o termo do meio que sair desse trinômio vai ser menos 6x, só que daí vai sair um mais 9 que não existia na expressão dada. Então a gente tem que subtrair 9 para manter a igualdade. Com y vale a mesma coisa. Mais y ao quadrado mais 10y. 10y é a mesma coisa que 2 vezes 5y. Então, opa, aqui eu coloquei x ao quadrado. X menos 3, assim. Sim, y mais 5 ao quadrado. Só que daqui vai sair um 25 que não existia, então a gente tem que vir aqui e subtrair 25. E mais 9 no final, que era da própria expressão. Isso igual a 0. Então, fica x menos 3
ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 25. Daí o centro vai ser 3 menos 5, dada a forma de uma equação da circunferência, né? E o raio vai ser a raiz de 25, que é 5. Questão 4. Sejam A, menos 7, 4 e B, 5 menos 12, pontos no plano. Encontre a inclinação da reta que contém A e B. Bom, a inclinação da reta que passa por 2 pontos é dada pela variação do y dividido pela variação do x. Então fica variação do y, 4 menos 12, dividido pela variação do x, menos 7, menos 5. No numerador, 4 menos 12 é 4 mais 12, 16. No denominador, menos 7 menos 5, menos 12. Isso dá menos, simplificando por 4, 16 por 4 dá 4, 12 por 4 dá 3. Então a inclinação da reta é menos 4 terços. Na letra B, encontre uma equação da reta que passa por A e B. Quais são as interseções com os eixos? Bom, a gente já sabe que uma equação de reta que passa por A e B tem inclinação menos 4 terços, isso pela letra A. Então, menos 4 terços. A inclinação já vai determinar que essa reta vai, se passar por A, vai passar por B. E vice-versa também. Então, basta a gente escolher um dos pontos e aplicar aqui. No caso, o x do ponto A é menos 7, mais n, que é o valor que a gente quer encontrar, igual a y. O y do ponto A é 4. Daí, n é igual a menos 7 vezes menos 4 dá 28. Fica 28 sobre 3. Então, 4. 28 sobre 3 à esquerda, passando para a direita, fica menos 28 sobre 3. O MMC é 3, fica 12 menos 28, que dá menos 16 sobre 3. Então, para a gente agora escrever a equação, fica menos 4 terços de x, mais o n, que é menos 16 sobre 3, igual a y. Multiplicando essa expressão toda por 3, e passando todo mundo para a direita, fica 3y mais 4x mais 16 igual a 0. Daí, para a gente determinar as interseções com os eixos, basta a gente verificar o que acontece quando x é 0 e quando y é 0. No caso, a interseção com o eixo x é quando y é 0. Se o y for 0, fica 3 vezes 0 mais 4x mais 16 igual a 0. Então, 4x é igual a menos 16. Daí x é igual a menos 4. Então, a interseção dessa reta com o eixo x é em x igual a menos 4. E y é igual a 0. É nesse ponto. E a interseção com y é quando o x é 0. Então, fica 3y mais 4 vezes 0 mais 16 igual a 0. Daí, y é igual a menos 16 sobre 3. Então, a interseção com o eixo x é o ponto menos 4, 0. E a interseção com o eixo y é o ponto 0, menos 16 sobre 3. Letra C. Encontre o ponto médio do segmento AB. Bom, o ponto médio do segmento AB é 1/2 da soma do ponto A com o ponto B, que é menos 7 mais 5 menos 2 e 4 menos 12 menos 8 fica
menos 2 sobre 2, menos 8 sobre 2. O que significa que o ponto menos 1, 4, ou menos 1, menos 4 é o ponto médio do segmento AB. Letra D, encontre o comprimento do segmento AB. O comprimento do segmento AB é simplesmente a distância do ponto A ao ponto B. Então, a distância de A para B é a raiz de... O x do A é menos 7, o x do B é 5, menos 5, aqui é o quadrado, mais o y do A é 4, o y do B é menos 12, fica menos 12, mais 12, isso ao quadrado, e a raiz desse valor, que é menos 7 menos 5, 12. 12 ao quadrado, 144. Mais 4 mais 12, 16. 16 ao quadrado, 256. Isso aqui é 144 mais 256, 400. Raiz de 400 é 20. Na letra E, encontre uma equação para a mediatriz de AB. Bom, a mediatriz de AB é uma reta que divide o segmento no meio e é paralela e é perpendicular ao segmento. Então, a gente sabe que se a gente tem o segmento AB, tem aqui o ponto médio e a mediatriz é justamente a reta que passa pelo ponto médio e é perpendicular. Bom, por ser perpendicular, a inclinação dela é menos 1 sobre a inclinação da reta que intersecta os dois pontos A e B. A gente já calculou a inclinação na letra A, que foi menos 4 terços. Então fica menos 1 sobre menos 4 terços, a inclinação dessa reta. Vou chamar esse valor de M. Ok? No caso, menos com menos, cancela, e dá 3/4 a inclinação. E a gente conhece um ponto pelo qual essa reta passa. Então, se essa reta que a gente está procurando, a mediatriz, é dada por mx mais n igual a y, basta agora a gente pegar um ponto, no caso, o ponto médio do segmento fica 3/4 vezes. O x do ponto médio é menos 1 e o y é menos 4. Então, 3/4 vezes menos 1 mais n é igual a menos 4. Daí n é igual a menos 4. Menos 3/4 passa mais 3/4, que fica menos 12 mais 3, na verdade, menos 16 mais 3 sobre 4, que dá menos 13 sobre 4. Daí, a equação da reta R fica 3/4 de x mais n, que é menos 13 sobre 4, igual a y. Só para melhorar a forma dessa equação, bora multiplicar todo mundo por 4 e passar o y para o primeiro membro. Fica 3x menos 4y menos 13 igual a 0. Na letra F, encontre uma equação para o círculo para o qual AB é um diâmetro. Bom, se AB é um diâmetro desse círculo, isso significa que os pontos A e B estão dessa forma, e AB aqui é um diâmetro. Ou seja, o ponto médio de AB é o centro dessa circunferência, e os dois pontos estão exatamente sobre a circunferência. Ou seja, metade da distância é o raio. Bom, como a circunferência tem centro no ponto médio, e a gente já calculou o ponto médio, fica x menos
o x do ponto médio, que é menos 1, o y do ponto médio é menos 4. X menos menos 1 ao quadrado, mais y menos menos 4 ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. O raio é metade do diâmetro, então vai ser metade da distância desses dois pontos. A distância que a gente calculou foi 20 na letra D. Metade de 20 é 10. Então aqui 10 ao quadrado. Ou seja, a equação fica x mais 1 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 100. Questão 5. Esboce as regiões do plano XY definidas pelas equações ou inequações, e ele dá as equações e inequações. Na letra A tem menos 1 menor ou igual do que y menor ou igual do que 3, ou seja, ele está interessado na região do plano que contém os pontos x, y, tais que o y respeita essa inequação. Então, está aqui o eixo y, está aqui o eixo x. Bom, o y, se ele for igual a 3, seria essa reta de equação y igual a 3. Se for y igual a menos 1, é essa equação aqui, essa reta de equação y igual a menos 1. Como ele quer que os pontos tenham y entre esses dois valores, isso significa que ele está interessado em toda essa região do plano. Ok? Que vem de lá, de menos infinito, e se estende para lá, limitado pelas retas y igual a 3 e y igual a menos 1. Letra B. Agora ele quer a região do plano na qual o módulo de y é menor do que 4 e o módulo de x é menor do que 4 e o módulo de y é menor do que 2. Bom, isso significa que ele quer o x entre menos 4 e 4 e o y entre menos 2 e 2. No plano, como é que isso fica? Bom, x igual a 4 e x igual a menos 4 seriam essas retas aqui. Como a região que ele pede não toca nessas retas, eu vou fazer as retas tracejadas. Essa é a reta x igual a 4 e aqui a reta x igual a menos 4. Com y a mesma coisa, só que y igual a menos 2 e y igual a 2. Então aqui fica. Essa é a reta y igual a menos 2. Essa aqui é a reta y igual a 2. Então a região que ele está interessado é essa região aqui. Sem tocar nessas retas. Letra C, ele quer agora que o y seja menor a 1 menos meio de x. Se a gente escrever isso colocando todo mundo no primeiro membro, fica meio de x mais y menos 1 menor do que 0. Desenhando agora o plano, a reta meio de x mais y menos 1 igual a 0, como é que ela é? Bom, ela intersecta o eixo y, onde o x é 0, então ficaria y igual a 1
a reta passa por aqui, no 1. E quando y é 0, o x fica meio de x menos 1 igual a 0, meio de x igual a 1, x igual a 2. Então, a reta dada por meio de x mais y igual a 1 é essa reta tracejada aqui. Fazendo tracejado porque a região que ele pede não toca nessa reta. Contudo, ele quer os valores que ficam abaixo de 0. Nessa reta dá exatamente 0. Acima dela dá mais do que 0, então ele está interessado nessa região aqui. Nesse caso aqui, letra D. Y maior ou igual do que x ao quadrado menos 1. Se fosse exatamente igual, a gente sabe que a gente teria uma parábola. Ok? Que intersecta o eixo y no menos 1 e tem raízes menos 1 e 1. Então, se fosse y igual a isso aí, seria essa parábola aqui. Aqui é o menos 1, aqui menos 1, aqui 1. Seria essa parábola de equação y igual a x ao quadrado menos 1. Contudo, ele não quer que seja igual, ele quer que seja igual ou maior, que o y seja igual ou maior. Ou seja, é essa região delimitada abaixo pela parábola e para cima. Ok? Letra E. X ao quadrado mais y ao quadrado menor do que 4. Desenhando o plano, aqui o eixo y, aqui o eixo x, a gente já sabe que qualquer curva da forma x ao quadrado mais y ao quadrado igual a algum valor é um valor positivo, é uma circunferência. Então, se isso aqui fosse x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, seria a equação da circunferência centrada na origem de raio igual a 2. Contudo, ele não está interessado quando é igual a 4, mas quando é menor do que 4. Então, se aqui é o 2, aqui é o 2, aqui é o menos 2 e aqui é o menos 2, essa circunferência está aqui e ele está interessado na região interna dessa circunferência, ou seja, nessa região, porque é menor do que 4. Letra F. 9x ao quadrado mais 16y ao quadrado igual a 144. Bom, isso aqui lembra a equação de uma elipse. Lembra a equação de uma elipse porque é a equação de uma elipse. Fica fácil de visualizar se a gente escrever ela na forma canônica. É uma elipse centrada na origem. Que tem a forma x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Bom, para escrever essa equação naquela forma, a gente divide os dois membros aqui por 144, fica 9 sobre 144 x ao quadrado mais 16 sobre 144 y ao quadrado igual a 1. Daí fica x ao quadrado sobre 144 sobre 9 mais y ao quadrado sobre 144 sobre 16 igual a 1. E para a gente escrever aqueles termos ali do denominador como quadrados, basta tirar a raiz. Raiz de 144 é 12, raiz de 9 é 3, e 12 sobre 3 é 4. Mais
A mesma coisa aqui, raiz de 144 é 12, raiz de 16 é 4, 12 sobre 4, 3, igual a 1. Isso aqui me diz que essa é a equação da elipse centrada na origem. Ok? Desenhar aqui os planos, ou os eixos. Tal que a interseção com o eixo x é aqui no 4 e no menos 4, e a interseção com o eixo y é no 3 e no menos 3. Vamos fingir que isso é uma elipse bem desenhada. Ok? Então, a região que ele pede para a gente esboçar é definida pela equação dada, é a região dessa elipse. Ok? Só o contorno mesmo. Bom, é isso aí. Por esse vídeo é isso. A gente fez todos os exercícios dos testes de verificação de geometria analítica. A gente se vê nos próximos vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, deixem aí embaixo. Valeu e até a próxima!